Meus amados, também, ontem eu dei uma passada aqui na igreja, estava muito lindo de ver o trabalho de preparação, novas pessoas integrantes para aprender a linguagem de Libras, né? Foi muito precioso de ver aqui. E não somente me traz essa alegria, essa satisfação no meu coração, de ver várias pessoas interessadas em aprender para ter uma comunicação com os surdos, mas também, saindo depois por aqui, eu vejo o nosso pessoal da patrulha ali trabalhando. Digo, que lindo. A igreja trabalhando de um lado, trabalhando no outro. Aliás, diga-se de passagem, enquanto nós estamos no culto aqui, meus irmãos, vários estão trabalhando. Vários estão cooperando e ajudando para abençoar o culto, para que o culto saia. Então, várias pessoas, são vários ministérios que trabalham. Já começa com a recepção. Os irmãos lá no estacionamento, os irmãos aqui recebendo com todo carinho. Os apriscos também trabalhando na recepção, com os cartazes, dizendo bem-vindo, nós amamos vocês, certo? Nós temos irmãos também, os irmãos que estão depois, ali no final, preparar aquela cantina, aquele momento de comunhão, é um ministério. Okay? Temos a equipe do som, o pessoal que trabalha o som e verifica cabo e tudo mais, né? O pessoal do louvor que ensaia, canta, vem mais cedo para preparar, para ensaiar, para repassar o som. Eu acho tão lindo isso, meus irmãos. Okay? É o pessoal do multimídia trabalhando, é o pessoal da filmagem, enfim, da fotografia, o pessoal de Libras durante a hora do culto e tantos outros ministérios que a igreja tem que atuam não propriamente no domingo, mas em outros dias, em outros horários. Então eu sou muito feliz de ver tudo isso, meus amados. Eu quero dizer que tem espaço, existe espaço, né, para todos trabalharem. Só aqui na igreja não tem espaço, ok, para alguém não fazer nada. Mas todos são úteis, todos são importantes e todos são muito bem-vindos para ajudar, para cooperar e para fazer alguma coisa. Amém? 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 Pergunta para a pessoa que está do seu lado, alguma coisa roubando a tua paz? Pergunta para ele, tem alguma coisa que rouba a paz na tua família? Ok? Guarde bem essa palavra. Guarde bem essa pergunta. Há alguma coisa roubando a tua paz? Guarde bem essa pergunta. Ok? Meus amados, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabe por que você veio a esse mundo? Você sabe por que você veio ao mundo? A gente pensa que a gente existe para nascer, viver e morrer. A gente pensa, imagina, que a nossa vida é só nascer, viver e morrer. Ou, quem sabe estendendo um pouco mais, nascer, estudar, casar, ter filhos, ter netos, depois morrer. Na realidade, é o grande enigma de que muitas pessoas perguntam, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Para onde eu vou? O que eu faço no mundo? Eu quero ministrar nessa noite, compartilhar com vocês, em cima desse tema. Para que eu nasci? Para que eu nasci? Ou, melhor, por que eu nasci? Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ok? Por que eu nasci? Ou, para que eu nasci? Diz assim, a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja, a igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem entraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Meus amados, há um propósito, há uma razão para a existência. Há um propósito. Eu acredito que um dos maiores sensos negativos no ser humano é o senso da inutilidade. Uma pessoa se sentir inútil.
ela se sentia imprestável, que ela não presta para nada, ela não serve para nada. Me marcou muito um livro que eu li há vários anos atrás, de Mauro Clark. O nome do livro é A Revolta das Canetas. Eu li aquele livro, são várias histórias contendo ali, mas a história principal, que não foi a que me tocou tanto, mas aqui é a principal, o foco do livro. Ele narra que ele tem várias canetas, ele tem uma coleção de canetas. E ele vai largando numa gaveta lá, e ele tem muitas canetas. E aí, de repente, ele um dia se imaginou, né? Ele se imaginou, ficou pensando numa caneta conversando com a outra. Uma dizendo para a outra, ele me usa mais. E a outra do canto disse, eu não sou usado por ele, eu sou esquecido. A galera vai contar isso aí, e ele vai tentar botar algum tipo de sentimento nas canetas. As canetas não têm sentimento. Mas, meus amados, eu acredito que, para o ser humano, uma das coisas que mais dói é se sentir inútil. É se sentir nulo, sem valor. Não sentir que tem valor para nada. Não sentir que tem valor para ninguém. Se sentir realmente como alguém que existe, mas parece que se deixar de existir, não tem valor nenhum. Uma vez eu ministrei aqui a respeito de um rei em Israel, ele morre. E a Bíblia diz o seguinte, eu considero assim que é um dos piores textos que pode ser narrado na vida de alguém, que está na Bíblia, diz o seguinte, ele morreu sem deixar saudade nenhuma. Não deixou saudade para ninguém. Não deixou saudade para a esposa, não deixou saudade para os filhos, não deixou saudade para os vizinhos, não deixou saudade para ninguém, para ninguém, para ninguém. Eu te pergunto, quando você partir, você vai deixar saudade para alguém? Você vai fazer falta para alguém? Eu creio que a gente precisa ser alguém que viva para deixar marcado pelo menos a vida de 3 pessoas. Pelo menos para alguém a gente tem que ser útil. E exatamente em cima dessa pergunta, meus amados, usando alguns textos bíblicos que eu quero mensurar esta palavra, ok? Uma das coisas que eu acredito que você não é fruto do acaso. Você não nasceu por um acidente do acaso. Mas eu creio que Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Eu creio que Deus tem um propósito na tua vida. Amém? Para guardar bem no teu coração, eu vou repetir. Deus tem um propósito na tua vida. Amém? Para ajudar a guardar mais agora, você diga, Deus tem um propósito na minha vida. A Bíblia diz lá em Isaías 44:2, eu, o Senhor, sou o teu Criador e tenho te ajudado desde o dia que você nasceu. Você não é obra do acaso. Desde o dia que você nasceu, Deus tem te ajudado. Diga graças a Deus. Porque alguém olha para você, alguém se importa com você, alguém se interessa por você. Amém? Deus se importa com você. Desde o dia que você nasceu, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse livro dado pelo Senhor, é que nos diz que o Senhor se importou com você, Ele se importa com você. Uma palavra que Deus diz a Jeremias no capítulo 1, versículo 5. Diz que Deus já conhecia antes mesmo de ser formado no ventre da mãe. E o Senhor disse ao profeta, antes do teu nascimento, quando você estava ainda na barriga da tua mãe, eu escolhi e separei você. E Deus disse para ele a missão, o propósito que Deus tinha para com ele, Jeremias. Meus amados, nós vivemos agora na época, no momento da graça. E eu vejo que Deus tem algo que existe da parte do coração de Deus. Algo para você, algo para a tua vida. Você não é mais um no planeta. Você não é mais um existente no Brasil. Você não é mais um existente nesse estado. Você não é mais um na vida desta igreja. Você tem um grande valor para Deus. Deus tem um projeto. Deus tem um plano para você. Deus não vai te perguntar qual é a tua idade,
qual é a tua capacidade, qual é a tua capacidade intelectual, qual é a tua capacidade de locomoção. Deus não vai colocar isto diante de ti. Deus sempre usa. E Deus deseja usar. Deus deseja fazer. E Deus não faz sem usar as nossas mãos. Deus não faz, Deus não age sem usar as nossas mãos. Jesus disse: vocês irão, vocês vão colocar as mãos de vocês sobre os enfermos e eles serão curados. Deus usa alguém. Deus diz para o profeta: vai, unge Eliseu no teu lugar. Deus poderia pegar Eliseu sopra sobre ele, Deus faz uma obra e pronto, já é profeta. Deus não, vai lá e unge. Deus usa alguém. Deus sempre vai usar alguém. E Deus, meus amados, deseja usar a tua vida. Aí você pode dizer: mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Irmãos, olha quem Jesus escolheu para ser seus discípulos. Homens iletrados que não conhecia tanto quanto os doutores da lei, os mestres das ciências da lei. Não eram homens que foram oriundos das faculdades rabínicas da época. Homens simples e homens comuns. Pescadores, cobradores de impostos. Eram homens plenamente comuns. Mas Deus usou a vida deles. A Bíblia diz também que Deus, meus amados, Ele não faz acepção de pessoas. E eu vejo, meus amados, que Deus tem um plano. E esse plano, o plano de Deus, ele é perfeito. Então você sabe por que você existe? Sabe por que você existe? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, para ela: você sabe por que você existe? Hein? Por que eu existo? Deixa eu dizer a primeira resposta. Eu vou colocar aqui sete subtemas dessa mensagem. Primeira coisa, meus amados, nós somos chamados para pertencer ao Senhor Jesus. Amém? Primeira coisa, irmãos, eu entendo, irmãos, que nós nascemos para uma missão, nós nascemos para um propósito, e que ninguém é feliz fora do propósito de Deus. Ninguém é feliz fora do propósito de Deus. E para mim saber a missão que é, eu preciso estar conectado em Deus e saber qual é o plano que Ele tem para a minha vida. E o primeiro plano é para pertencer ao Senhor Jesus Cristo, amém? Porque somente somos felizes na mão do Senhor. Nós só somos felizes com a presença e a companhia dEle. Só somos felizes e completos quando nós temos o Espírito Santo dEle na nossa vida, no nosso coração. Romanos capítulo 1, versículo 6, a Bíblia lhe descreve: entre os quais sois também vós, da qual também vocês são chamados, para serem do Senhor Jesus Cristo. Vocês são chamados para serem do Senhor Jesus Cristo. Você tem um chamado. O primeiro chamado da tua vida é para pertencer a Jesus. Posso ouvir um graças a Deus? Somos chamados por Deus para pertencer a Jesus. Você não é chamado para pertencer ao mundo. Você não é chamado para outra coisa. A Bíblia diz que Ele nos comprou para nós sermos um povo exclusivo seu, para pertencermos ao Senhor. Esse é o querer de Deus. Esse é o querer e a vontade do Senhor Jesus, que você pertença a Ele, porque Ele nos comprou, e Ele pagou um preço alto, Ele pagou um preço caro, Ele pagou um preço valioso, que é o preço do seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida por nós, Ele sangrou por você, porque nós estávamos condenados, separados de Deus, estávamos condenados para ser eternamente lançados ao inferno. Então nós fomos comprados, e nós fomos chamados para pertencer ao Senhor Jesus, amém? Esse é o grande propósito de Deus. Segundo propósito pela qual nós somos chamados. Nós somos chamados para a comunhão. Chamados para a comunhão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia vai nos dizer ali que fiel é Deus, pela qual fostes chamados para a comunhão.
Nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós podemos aplicar aqui, a comunhão é a ceia, é o pão, é os cálices que representa o corpo, que representa o sangue do Senhor Jesus. Mas eu penso, meus amados, que é mais ainda, vai mais ainda. Nós somos chamados para a comunhão, andar com Ele, viver com Ele, amanhecer com Ele, viver o dia inteiro com Ele, e não apenas estar com Ele no domingo de noite, e marcar uma agenda com o Senhor Jesus também, para estar na quinta-feira às 20 horas na reunião no aprisco ou no sábado. Nós somos chamados para viver em comunhão com Ele, todos os dias, toda hora, todo momento, todo instante. A gente nunca pede licença para Jesus, tipo assim, Jesus, fica aqui, eu vou te trancar no quarto, eu vou te trancar ali na cozinha, porque eu tenho que fazer umas coisas erradas, depois eu vou voltar, e aí a gente continua a nossa comunhão. Não é assim. Num casamento não é assim. O marido ou a esposa não vai dizer, marido ou esposa, tu me dá licença, fica trancado, eu vou lá te trair, depois a gente volta para continuar a vida nossa normal de cada dia. Não é assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme, amém? Ele tem ciúme de nós. O que é isto? Ciúme de nós é que ele não quer nos separar ou nos dividir ou repartir com ninguém, somente dele, amém? Sermos somente do Senhor Jesus. Não é como o trabalho, você vai no trabalho, trabalha 8 horas, depois vai para casa, vai descansar, fazer os afazeres, as lidas da casa. Com Jesus não é, eu vou ficar 8 horas por dia com Jesus. Você é chamado para andar em comunhão com Ele 24 horas por dia, amém? 7 dias por semana, 31 dias por mês e 365 dias no ano e mais um bissexto. Todos os dias. A comunhão, irmãos, ela não pode ser quebrada. Ela não pode ser desligada e desconectada, ok? Não existe, não é este o plano, nem o propósito de Deus. Feliz a gente é vivendo em comunhão com o Senhor Jesus, todos os dias, e toda hora, em todo momento. Outro chamado também, e eu preciso explicar a vocês, o próximo chamado para a santidade. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz, e a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamado para serem santos. E o que é ser santo? A gente pensa, irmãos, que ser santo é uma pessoa que ela não sorri, ela não pode, não deve mostrar os dentes, é uma pessoa extremamente séria, carrancuda, triste, infeliz, que não tem senso de humor. Isso não é santidade. Santidade também, eu não peco, eu nunca pequei, eu nunca vou pecar. Isso não é santidade. Santidade tem a ver, meus amados, com uma consagração, com uma dedicação. Eu pertenço a Jesus e eu sou somente dele. Eu sou exclusividade do Senhor Jesus. É como, por exemplo, eu já dei uma vez uma ilustração, que nós consagrarmos, por exemplo, o microfone para a igreja e utilizarmos na igreja, e nós consagramos ele é consagrado exclusivamente para ser usado na igreja e para as atividades da igreja, das atividades, enfim, que dão foco na igreja. E de repente alguém diz o seguinte, pastor, aluga o microfone da igreja para nós fazer um bailão, uma festa, um rave, e mais isso, a gente paga bem. Eu digo, puxa vida, nós estamos precisando pagar a prestação do terreno lá, vão alugar. Eu digo, não, foi consagrado, ele não pode ser usado para outra coisa. Ele não deve ser utilizado para uma outra atividade, ao momento que foi consagrado. Então, meus amados, a palavra santo é uma palavra que ela tem a ver com a consagração e a dedicação. Quando a Bíblia diz assim, aos santos que estão em Corinto, não está dizendo que não são pecadores. Não, porque cada igreja tinha o seu quinhão de pecado, de coisas erradas lá dentro. Tanto que as cartas, elas são escritas para corrigir problemas e erros que haviam nas igrejas. Problemas com erro, com pecado, consertos que haviam necessários, que havia necessidade. Essa era a razão. Então o chamado à santidade, irmãos, é o chamado para viver para Deus.
A Bíblia diz que nós somos do Senhor e Deus não quer nos repartir com ninguém, e Deus não reparte, porque nós como igreja somos a glória do Senhor. E a Bíblia diz que a glória do Senhor Ele não reparte com absolutamente ninguém. Nós somos separados para sermos do Senhor e pertencer ao Senhor, ok? Viver a vida dedicada para Ele. Não é, por exemplo, como no judaísmo, que era uma consagração, que de tempo em tempo eles iam adorar a Deus. Não, mas a Bíblia fala, Jesus mesmo diz, que os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor Espírito em verdade, a todo tempo em adoração. A nossa vida, meus amados, nós não damos apenas um percentual da nossa vida, mas ela, toda a nossa vida entregue ao Senhor Jesus, ao Senhor a sua obra, o seu querer e a sua vontade. E o querer de Deus para a nossa vida é isto, amém? É o viver da santidade, a ser separado, é viver totalmente para Ele. É tipo assim, você não vai em tal lugar, você não bebe isso, você não come aquilo, etc. A pessoa não diz, olha, não é pela questão de ser crente, é uma questão de consagração, santo para o meu Deus. Alguns tipos de lugares que eu não vou, porque uma separação que eu tenho para com Deus, a minha consagração. E quando alguém ele é nascido de novo, ele não tem mais prazer em lugar nenhum do mundo. Se ele for no lugar em que antes era o seu prazer, meus amados, ele se sente mal, ele se sente horrível. Nós somos ovelhas do seu pasto, nós somos rebanho seu. E ovelha, por exemplo, não é um animal que se satisfaz viver na lama. Você lavar um porco, um leitãozinho, e você lavar, espumar, passa o shampoo, passa o sabonete, deixa ele bem cheirosinho, solta o animal, para onde que ele vai? Ele vai se sentir feliz no meio da lama. Uma ovelha não. Ela vai agonizar, ela vai sofrer. Porque, meus amados, ali não é o habitat dela. Quando nós pertencemos ao Senhor, quando nós somos do Senhor, meus amados, o nosso prazer está nele. Por isso que a Bíblia diz, meus amados, que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é ser reservado, e a paz é uma obrigação. Mas eu não sinto paz com fulano, não sinto paz com Beltrano. Pois é isso que te digo, meu amado. Reveja a tua vida espiritual. Está errado. Porque o servir a Cristo, ele é racional, ele não é o emocional. Eu não gosto de fulano, não vou com a cara de Beltrano. Isso aqui não existe no reino de Deus. Se você tem alguma coisa, alguma pendência com alguém, te digo, faça o que Jesus mandou. Vai consertar com o teu irmão. Vai ter paz com ele. Porque senão não entra no reino. E vai para o inferno, Jesus tendo morrido por você, tendo entregue a vida por você, porque não tem paz com seu irmão. Pois, meus amados, obrigação e dever é vivermos em paz com todo mundo. Jesus poderia ter xingado, ele ter dito um monte de coisa quando estava na cruz, ele não fez. Ele não fez. Até o Evangelho nos ensina o seguinte: se alguém te bater no lado, o que faz depois? Como é que é? Irmãos, uma vez perguntaram, por que o islamismo cresce tanto? Aí alguém disse, olha, é fácil. Porque lá assim, é olho por olho, é dente por dente, não tem esse negócio de oferecer outra face. Sabe? E ser do Senhor Jesus, irmãos, é isso aí. É a capacidade que a gente tem de oferecer o outro lado. Ser o imitador do Senhor Jesus. Eu digo assim, gente, não é fácil. Ir, estar e pertencer à igreja, vir à igreja e voltar, não é difícil. Mas também não é difícil, de maneira e de forma nenhuma, eu oferecer o outro lado, quando realmente eu sou nascido de novo. Quando eu nasci de Deus. Quando somos nascidos de Deus, não é difícil. É difícil sim, quando a pessoa não é nascida. E aí você tem que clamar, dizer, Senhor, eu quero ser renovado no novo homem. Eu quero ser transformado uma nova criatura, porque meu coração tem pendências, meu coração tem mágoa, meu coração é cheio de mágoa. Eu te digo, meu amado, não adianta você estar tomando esse monte de medicamento, que nunca vai resolver. O problema está na questão emocional, na questão espiritual, está na questão de pendências com relação a outras pessoas. A ordem do nosso Deus é seguir a paz com todos, e a santificação.
ser reservado, consagrado ao Senhor. Ok? Você tenha certeza de uma coisa, que Deus nos chamou, meus amados, não para ser infeliz, não para viver um tormento eterno. E aí eu entro agora no quarto tema desta mensagem, que nós somos chamados para ser livre. Quarto chamado para ser livre. Gálatas capítulo 4, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, somos chamados para a liberdade. E é exatamente isso, muitas pessoas vivem uma prisão, vivem atormentada. Gente, não foi o que Deus preparou para você. Não é o plano de Deus para a tua vida. Você viver atormentado, você está comendo uma comida boa, mas você não consegue sentir o sabor gostoso daquela comida, porque tem tanta coisa, tanta pendência dentro do coração e da alma. Você não consegue ser feliz. Mas o projeto de Deus para você é ser feliz. Deus não criou o ser humano para passar trabalho, para passar dificuldade. A Bíblia mesmo menciona, quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, do homem formou a mulher, e o Senhor ali diz, né, e traz orientação, olha, como de tudo, só não como do que está plantado lá no meio do jardim, do fruto que está lá no meio do jardim. Meus amados, tinha tudo para ir bem. E a gente vai mal na vida, e a gente encontra alguns tropeços na vida por nossa causa, pelos nossos pecados. São os nossos pecados que nos afastam de Deus, que nos levam para longe de Deus e do propósito de Deus, porque Deus não criou ninguém para passar trabalho. Nenhum pai planeja ter um filho, desejando e almejando passar algum trabalho. Não é o projeto de Deus, não é o sonho de Deus, de maneira nenhuma. Ou vocês pensam, a segunda fila aqui, ó, meninada, fico bem atento na palavra, tá, filhos? Ok? Meus amados, o propósito de Deus não é fazer com que o ser humano viva a infelicidade, viva o desprazer, tenha angústia na vida. O propósito de Deus não é ver os seus filhos a chorar pelos cantos. Não é o propósito de Deus. O ser humano, meus amados, vive as suas mazelas por sair fora do projeto e do plano de Deus. Deus nos criou para sermos livres e não aprisionados. Quando Paulo ele vai escrever para os Gálatas, a igreja da Galácia, ele diz, olha, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Não para uma prisão. Chegaram os legalistas, os praticantes do judaísmo, os judaizantes, e começam a colocar um peso sobre a vida deles, um peso sobre eles, que é um peso de leis, um peso de regras, de mandamentos. E aí Paulo ele vai dizer e vai trazer a igreja, dizendo o seguinte, olha, Jesus chamou vocês para a liberdade. Meus amados, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente só é prisioneiro quando não conhece a verdade, quando não sabe da verdade, ok? Então qual é a prisão que você vive? Qual é a prisão que você está? Prisão? Essa semana foi uma das palavras mais usadas dessa semana. E tem muita gente apontando. Agora, irmãos, a Bíblia diz uma verdade, que todos nós compareceremos diante do tribunal, o tribunal de Cristo. Todos nós prestaremos conta. Até quem é salvo, remido, santificado, vai também. Porque a Bíblia diz que todos nós, diz o apóstolo Paulo, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Prestaremos conta diante do Senhor. Mas, meus amados, Deus não nos chamou para sermos prisioneiros, escravo de alguma coisa. Do que você é escravo? O que te escraviza? A prisão, ela pode ser, irmãos, externa. Mas a prisão, ela pode ser interna. Ela pode ser dentro da alma. A prisão pode ser os meus sentimentos.
A prisão pode ser coisas pela qual Deus condena. E às vezes estamos ali amarrados, aprisionados. Mas a Bíblia diz, irmãos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus não nos quer presos. Deus não nos quer prisioneiro. Deus não nos quer ver aprisionado por nada. Deus não deseja nos ver aprisionado a nada, meus amados, a nenhum tipo de dependência, a nenhum tipo de vício. Mas é para a liberdade que Ele nos chamou. E é o que Deus deseja sobre a tua vida, que você seja livre. Amém? Quinto chamado de Deus para nós, irmãos. Quinto chamado de Deus para nós é para seguir o seu exemplo. 1 Pedro 2,21 nos diz: porque para isto foste chamados. Portanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Obviamente, meus irmãos, que Jesus ele passou por acusações, Jesus passou por injustiça. Obviamente que Jesus passou e ele está escrevendo para um povo, Pedro está escrevendo para um povo que é perseguido por causa do Evangelho. E por isso que ele vai dizer, por isso fosse chamado, porquanto também Cristo, ele usa a palavra, a expressão também Cristo padeceu por vós. Ou seja, eles estavam padecendo por amor a Cristo e a perseguição do Evangelho. Mas a Bíblia diz o seguinte: deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. A quem eu devo seguir como exemplo? Jesus. Como assim? Quais são os exemplos de Jesus? Meus irmãos, eu preciso ler, estar em contato com a Bíblia, com os Evangelhos, e observar em cada situação como Jesus procedia, como Jesus tinha o seu comportamento, como ele atuava, como ele agia. E aqui, meus amados, nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Eu acho tão lindo que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Embora que Paulo ele é um seguidor de Cristo, ele observa também, mas falha, porque o ser humano ele falha, ele não é perfeito. Perfeito somente o Senhor Jesus. Somente Jesus é perfeito, mas devemos olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nós devemos seguir, é Ele que nós devemos examinar e conhecer mais e mais a Ele, para seguir o seu exemplo, o seu modelo. Quem nos inspira? Jesus deve ser a nossa inspiração, Jesus deve ser o nosso modelo. Jesus mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós temos uma grande dificuldade, irmãos, de ser manso. Nós temos uma grande dificuldade de ser humilde de coração. Basta ver, por exemplo, numa discussão entre irmãos, uma discussão no trabalho, uma discussão às vezes entre marido e mulher, cada qual quer ter a razão, cada qual quer ter a razão do assunto. E a Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Humilde de coração, como Jesus. Aprender dele que é manso. E às vezes nós não aprendemos, a nossa natureza manda a gente ser braba. A nossa natureza manda que a gente tem que dizer que nós temos a razão. Mas a Bíblia diz, meus amados, que tem que ter o mesmo sentimento em nós que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou, mesmo sendo Filho de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas Ele submeteu. Ele obedeceu, ele andou em obediência, em tudo ele satisfez o coração do Pai, o desejo do Pai, em tudo ele alegrou a Deus. E nisso devemos, meus amados, em tudo, seguir o exemplo do Senhor Jesus, porque essa é a vontade dele, que nós venhamos seguir os seus passos, amém? Deus quer usar a sua vida, amém? Deus deseja nos usar. Também, meus amados, o chamado de Deus, eu coloco aqui o sexto chamado para frutificar. João 15,16 nos diz assim: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês e designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Meus amados, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, eu chamei vocês. Para quê? Para ser salvo, para ter uma auréola, para ter asa e voar como os anjos, para andar pelas nuvens. Não, amado, não. Deus não chamou para isso. Ele nos chamou para a salvação, sim. Nós iríamos para a condenação eterna. Mas a Bíblia diz o seguinte: eu vos chamei e vos designei para que vocês deem fruto. Amém? Para que eu existo? Para seguir Jesus. Para amar a Jesus. Para que Ele me chamou? Ele me chamou, meus amados, para que eu vá
e para que eu dê fruto. Ele está falando, para que isso aqui? Para os pastores da igreja, para a liderança da igreja, para o ministério da igreja? Não, queridos, para todos nós, amém? Para todos nós Ele nos chama para que nós venhamos dar fruto, para que nós venhamos frutificar. E sabe por quê, meus irmãos, então, que Deus faz algo tão precioso? Deus, Ele coloca dons sobre nós, coloca talentos, Ele coloca capacidade. Cada um sabe fazer uma coisa, cada um exerce uma coisa. Por exemplo, eu falei no início do culto, temos vários ministérios na igreja. Tem gente que toca, tem gente que deseja tocar, não sabe ainda. Tem gente que canta, tem gente que canta e encanta, mas tem gente que a voz ela não é equilibrada para tocar. Até dá para cantar no banheiro, né? Eu canto muito bem no banheiro, graças a Deus, e é um perfeito e adorável louvor. Mas não é meu chamado cantar. Não tenho chamado também para tocar. Porque cada um tem seu chamado. E sabe como é que a gente vai descobrindo o chamado? A gente vai descobrindo o chamado, irmãos, é no exercício, na aptidão. E aí Deus vai colocando. E sabe como é que vai nascendo um chamado? Através de uma fome, de uma sede de Deus e de buscar mais a Deus. Quando a pessoa ela está satisfeita em si, com a vida que está vivendo, tá bom. Mas, meus amados, queira mais, porque Deus quer te usar. Amém? Queira mais, deseje mais. E essa satisfação que a gente tem na alma e na vida, meus irmãos, é quando Deus começa a dar, porque a gente está a buscar a Ele. E Ele começa a acrescentar mais. Sabe que o apóstolo Paulo, ele vai falar, em 4 textos da Bíblia, ele vai falar sobre dons. E aí vai mencionar que Deus é quem dá os dons para as pessoas. Romanos capítulo 12, é a primeira lista de dons que o apóstolo Paulo vai falar. Romanos 12, versículo 4 vai dizer assim: pois assim como em um corpo nós temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, ou seja, o pé tem a função de andar, a orelha, o ouvido de escutar, o olho de enxergar, cada um tem uma função distinta e diferente. Okay? Cada músculo tem uma função, cada nervo tem uma função, cada osso tem uma função, o coração tem uma função, o rins tem uma função, o estômago tem uma função, o intestino tem outra função. Tudo tem uma função no organismo. Há coisas tão pequenas no corpo que nós não sabemos, mas tem uma função importante. Uma vez eu caí um tombo, caí de costa, e a reação do corpo, imediatamente eu coloquei as mãos para trás, assim, quando eu fui caindo, e eu me apoiei, eu não me machuquei tanto, mas eu senti uma dor tão grande aqui no braço, tão grande, uma dor aqui. De noite eu passei mal. Nós estávamos indo para um retiro de jovens. Na realidade, o primeiro retiro de jovens que nós tivemos em Porto Alegre. E creio que no estado também. Aí, meus amados, de noite me dava uma dor, eu não conseguia dormir de tanta dor. Me levaram, então, numa clínica, de noite já, examinaram, olharam, deram um remédio anti-inflamatório, alguma coisa, e eu voltei para o acampamento. Eu tinha que ministrar um estudo. E aquilo aí estava doendo, latejando, e não parava de doer. Terminou o retiro, meus irmãos, eu fui direto para o hospital, fui no hospital Cristo Redentor. Lá foi feito um raio-x completo e mostrou, irmãos, que quebrou um ossinho tão miudinho, pequeno assim, chamado escavoide. Você não imagina quanto tempo, é o osso que mais demora no corpo para colar. Eu tive que ficar, irmãos, com 3 meses, engessado, não com tala, engessado. 3 meses, pequeno, mas ele faz falta. Cada coisa, meus amados, no nosso corpo tem uma grande utilidade. E a igreja é o corpo, amém? Cada um é importante, cada um é necessário. E o apóstolo Paulo vai dizer: assim nós, embora muitos, somos um corpo em Cristo, individualmente, uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada,
E aí que Paulo vai começar então os dons, a lista dos dons, e ele vai falar profecia, seja segundo a medida da fé, ministério, seja, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, se é de exortar não é o dom, eu tenho o dom de exortar, eu bato em todo mundo, xingo todo mundo, não, irmãos, exortar na realidade é sustentar e fortalecer as pessoas, amém? Okay? Deus não vai te dar esse dom de exortar, xingando todo mundo, batendo todo mundo, criando problema com todo mundo, ok? Certo? Nem sei o que isso aí seria no corpo, né? Ok? Mas no corpo de Cristo não é isso. Exortar é ajudar, fortalecer. Use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. É o dom de repartir. A pessoa não tem dom nenhum, mas ela não pode ver alguém com a necessidade, ela vai lá e tira do bolso, tira da carteira, ela tem o coração aberto. Ela vive mais para os outros do que para si. Ela praticamente não tem quase nada na casa dela, mas ela tem aquela graça de querer ajudar e querer fortalecer e ajudar todo mundo. Que é um dom nascido no coração e na alma. Pastor, não sei, não tenho dom de profecia, não tenho dom de milagre, mas quem sabe tenho esse dom. Diz também tem o dom de presidir, de organizar, ser organizado, ok? Faça com zelo. O que usa de misericórdia com alegria. Então são usados 7 dons nesse texto: profetizar, servir, ensinar, incentivar, contribuir, liderar e usar de misericórdia, ser misericordioso, enfim. Depois a segunda lista está em 1 Coríntios 12, verso 8, porque a um é dado pelo Espírito, veja bem, a Bíblia diz que é dado pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, a outro no mesmo espírito fé, no outro dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, ao outro dom de discernir, ao outro dons de línguas, ao outro interpretação de línguas. São 9 dons mencionados aqui. Mas a lista não para. O apóstolo Paulo, depois no capítulo 12, versículo 28, ele vai dizer assim, ó, e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois ele vai usar o que ele já usou em outra passagem, operadores de milagres e dons de curar. Depois ele vai dizer socorro e também desgoverno. Depois lá em Efésios capítulo 4, verso 7, ele vai também ampliar um pouquinho mais a lista. Ele vai dizer, mas cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Por isto foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ele que deu dons. Verso 9, ora isto, ele subiu, que senão que também desceu às partes mais baixas da terra. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu, e muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E aí ele vai trazer a lista agora, no verso 11. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros como mestre. E a Bíblia vai dizer no versículo 12, que é o mais importante ainda. Ele diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ok? Versículo 11 vai dizer, irmãos, é Ele quem deu os dons, é Ele que faz. E eu não encontro aqui, irmãos, em toda essa lista, me perdoe, mas eu não encontro aqui o dom da acomodação. Eu não encontro o dom de ser parasita. Eu não encontro o dom aqui, irmãos, o dom da preguiça. Eu não encontro o dom de não faz nada. Eu não encontro o dom da eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada. O dom da inutilidade, eu não encontro. Como a gente diz, né? É o tipo crente 3S. O que é o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Está salvo, está sentado, está satisfeito, está bom da vida. Meus amados, não. Tem um chamado de Deus para você. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Porque você é muito importante dentro do projeto de Deus. E eu digo mais já indo para o final dessa mensagem. Deus não vai investir em quem não faz. Deus não vai dar novas ferramentas ou mais dons para quem não quer fazer nada. Deus não vai dar nada, irmãos, para quem não vai usar. Deus quer usar, sim, as nossas vidas, Deus quer usar a tua vida. É aquilo que Jesus disse assim, eis que vos dou poder e autoridade. Mas é para usar. Eis que vos dou poder e autoridade para usar. Ele que nos diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto,
fazer discípulos de todas as nações. Preguem para todos. Batizem, façam discípulos, ensine a guardar tudo aquilo que vocês já aprenderam através de mim. Então, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Qual é a promessa do Senhor de estar contigo todos os dias? Porque você é bonito, você é o cara, você... Não. É se você ir, se você fizer a missão, se você se coloca à disposição. Meus amados, eu creio muito, e tenho ensinado isso para os discípulos, a respeito do sacerdócio universal, que Deus distribui para todos, e Deus deseja usar, e Deus quer usar a todos. Amém? E eu encerro dizendo, meus irmãos, o 7º ponto, Deus quer usar você. Amém? Deus quer usar a tua vida. Deus deseja usar a tua vida. Veio a unção sobre Eliseu, Deus usou Eliseu tremendamente. Deus usou Davi também, veio uma unção sobre Davi, uma unção tremenda. Mas Davi não fez depois da unção. Eliseu não fez depois da unção. Antes da unção, já havia uma predisposição, um serviço, uma doação e uma entrega. Vai ler, por exemplo, a biografia de Eliseu. Ele andava sempre com o profeta, o homem de Deus. Era ele que deitava a água sobre os pés do profeta. Era ele que trazia água para lavar as mãos do profeta. Serviço simples e fácil de fazer, somente trazer um pouquinho d'água e derramar. Mas, irmãos, havia uma sede, havia uma fome, havia um desejo. E aí Deus constitui Eliseu um dos profetas mais usados com milagres, com maravilhas e poder no Antigo Testamento. Aí agora a gente puxa Davi. Davi não foi usado por Deus porque Deus achou ele bonito. Mas muitas coisas que nós lemos no livro de Salmos, ele já escrevia antes de ser pastor, antes de ser rei. Tanto que as mensagens ele tocava, ele já era músico, e era ele que tocava para acalmar a perturbação espiritual, demoníaca e maligna no rei Saul. Ele já tocava, ele já tinha suas músicas, ele já tinha os seus louvores, que são cerca de 73 salmos, ou 72 salmos, que Davi escreveu da sua autoria. Então Deus já encontrou no coração de alguém que já fazia. E aí Deus disse, olha, pode derramar óleo sobre a cabeça de Davi, porque esse aí é o que eu estou escolhendo. Estou observando ele, eu estou vendo a vida dele. Ele está crescendo no amor e na paixão para comigo e na entrega para comigo. Meus amados, Deus deseja usar a tua vida, amém? Que venha uma unção de Deus sobre você, que venha uma graça de Deus sobre você, que Deus transforme cada dia mais e mais, e você vai encontrar uma alegria extraordinária da parte de Deus, que precisa estar no nosso coração. Amém? Quero convidar para nós ficarmos em pé. Um louvor muito precioso que nós cantávamos. Que dizia, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí, depois vai seguindo dizendo nesse hino, tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Depois vai seguindo dizendo mais duas frases, e chorarás e saltarás, não de tristeza, mas diz assim, de alegria. Porque, meus amados, é aquilo que Deus tem para o seu povo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Deus se alegra, irmãos, quando estamos fortes nele. E só estamos fortes quando estamos prontos para a batalha, para fazer diferença. E Deus deseja usar. Sabe o que Deus tem colocado no meu coração? Deus tem colocado no nosso coração. Já estou compartilhando com essa igreja. Estou repartindo com os discípulos. Estou trazendo esse projeto, meus amados, que nós queremos entrar nas próximas semanas. Permitindo Deus, domingo que vem, vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos estar intensificando mais também, fazendo já um preparo, irmãos, porque Deus deseja usar a nossa vida, amém? Deus deseja usar a tua vida, não importa se você sabe
tem conhecimento, tem entendimento. O importante é o seguinte: Deus quer usar a tua vida. Deus usa quem não é. A Bíblia diz que Deus usa quem não é. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo. Amém? E graças a Deus eu era uma coisa louca desse mundo. Eu era um perdido nesse mundo. Mas pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele nos sustentou. E Deus tem um propósito na tua vida. Por que você nasceu? Por que você existe? Porque é um propósito de Deus sobre você. Você seja um instrumento usado no Senhor, usado pelo Senhor, e que Deus abençoe ricamente, que Deus use de você de maneira poderosa, e que Ele faça grandes obras através de você, em nome de Jesus.